Copiloto, o que foi de manhã? Tinha uma imagem muito bacana que o Vit me apresentou numa reunião do Team. Você consegue dizer pra mim o que era? Ele falou, Marcondes, aquela foto que ele mostrou é de um carro que ele falou que é um modelo super bacana, tal. Isso já está em uso. Isso já está em uso. Isso já existe. Tá bom. Isso já existe. E, cara, tinha um aplicativo chamado Timelapse, que eu usava na Apple. Uhum. Eu desinstalei porque eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. Tipo, não Dá é medo. da Apple, era uma aplicação terceira. Ele te grava o tempo inteiro, 24 horas por dia. Falei, cara, eu lembro que uma vez eu usei ele porque teve uma questão com um cliente que... o cliente conversou comigo no WhatsApp numa reunião. Uhum. Ambas que, se você não tem uma aplicação te gravando, igual Você o não Marcos vai falou, saber. 360, você tá gravando só a reunião, não tem o contexto da conversa do WhatsApp, nem do e-mail. Uhum. Como ele tá gravando sua tela e ouvindo seu microfone, Então tem o ele contexto sabe 360. Ele cruzou o contexto das três para me dar a resposta de uma coisa que eu tava procurando. Caraca. Tipo assim, é assustador, cara. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Growth Insights. Esse é o podcast oficial da Growth Conference. E hoje a gente vai falar sobre alguns insights de growth voltados principalmente para AI, vendas e aquele processozinho que você está buscando de growth para dar uma acelerada nesses pontos de conversão. Eu tô aqui hoje com o Fernando Vitti, que é meu co-host, plataforma número 1 de RevOps no Brasil, né? Consultoria Nextforce. Bem-vindo. Prazer, pessoal. Fernando Vitti, fundador e CEO da Nextforce. Prazer estar aqui e pra galera que não aguenta mais me ver, porque eu tô desde a primeira. Desde 2018. Estamos aqui também com um convidado muito especial, que é o Marcondes Farias, da Microsoft. Passou aí 6 anos na Salesforce, abrindo o mercado de operação no Brasil, né? Então, desenvolvendo processos de vendas, setor comercial e tudo mais. E hoje está como diretor de produto na Dynamics 365, mais de 10 anos de Microsoft. Puta background, bem-vindo. Não são 10 dias, né? Não são 10 dias. Pessoal, muito bacana estar aqui com vocês e mais esse encontro e a gente espera estar com vocês lá no Growth Conference esse ano de novo, tá bom? Legal. Cara, para abrir um pouco o papo aqui, pra galera entender quem você é, qual área da empresa você está inserido hoje e o que essa área faz, e aí a gente já entra no papo das estratégias que estão rolando aí. Legal. Gente, assim, falar de Microsoft é falar de uma empresa que faz desde videogame até óculos de realidade aumentada, passando por sistema operacional, software de produtividade. Então, minha unidade especificamente é uma unidade focada em aplicações de CX. Então, a gente está falando da Dynamics 365, solução como CRM, e toda a estrutura de low-code e no-code da Microsoft que está com a Power Platform. Então, vai desde o Power BI para Analytics, passando por Power Apps, Automate. Então, eu cuido dessa solução que a gente chama de Business Applications. Tudo focado em negócio, focado em vendas, atendimento, CX. Tem uma ênfase em vendas. ênfase em vendas, principalmente, e aí a gente fala, né? Eu tenho uma frase que o pessoal me mata às vezes, né? Eu falo assim, gente, o CRM morreu. Se a gente for olhar como a gente sempre conheceu e trabalhou, o Vit sabe disso, ou seja, não é fazer a mesma coisa que a gente sempre fez. Então, eu acho que a Microsoft hoje ela traz uma visão de vendas inteligente, diferente do que ela mesma sempre pregou, e olhando para o futuro, obviamente, né? Com tudo que a gente tem visto de inteligência artificial e novas metodologias. Então, foco em vendas inteligentes. Ô Marcondes, tem... uma coisa que eu que estou também inserido nesse ecossistema tenho visto como um movimento muito forte é a inteligência artificial e agents. E eu acho que a Microsoft, no movimento que ela fez de aquisição numa participação do ChatGPT, né? Que todo mundo conhece aí da OpenAI, foi um movimento que foi a primeira empresa, acho que, iniciar um investimento pesado, e hoje a gente tem vários players tentando seguir a Microsoft nesse sentido. Para quem não sabe, eu tenho uma pergunta, mas antes eu queria que você introduzisse para o pessoal que talvez não conheça. O que é AI, o que é agents e o que a Microsoft está fazendo nesse sentido? Vit, se a gente for olhar, inteligência artificial é o grande nome para muita coisa, né? Então, a gente, como você falou, tem que começar a diferenciar um pouco tudo isso. A gente volta aí, pelo menos nos últimos, 30 anos, a gente fala de um foco na indústria em desenvolver inteligência artificial analítica. Reconhecimento de imagem, de texto, de vídeo, aquela coisa do chamar Siri, né? Então, todo mundo já se acostumou a chamar ali a Siri, Alexa. Então, a gente fala muito em reconhecimento de texto, de vídeo. Isso é analítico. Isso é deep learning, machine learning. Legal. Evoluiu muito com poder computacional. A brincadeira fica diferente com AI generativa. É aí que muda a história por 2 momentos. Primeiro, a popularização no momento certo. Todo mundo começou a brincar com o ChatGPT. Entendeu que era factível fazer uma conversa produtiva com um agente
que foi o grande growth hacking da OpenAI, botar um prompt e deixar as pessoas brincarem com aquilo. Por que a Microsoft investiu nisso? Então vamos voltar no tempo, 2018, quando a gente está ali conversando com a OpenAI, em que eles precisam de um grande parceiro para rodar os primeiros modelos, para testar a viabilidade do modelo, e a Microsoft percebendo ali uma oportunidade de falar, peraí, eu não tenho tanta solução em cima de AI generativa, ou na qualidade que a OpenAI apresenta. Então ele falou, aqui tem negócio para os dois. Então o primeiro grande investimento, $1 bilhão para treinar o primeiro modelo. Aí sai lá GPT 3.0 e a gente fala, agora está na hora de fazer essa parceria ficar maior. Então a gente vai lá e se torna sócio de 49% da OpenAI, mas a brincadeira não está aqui. A brincadeira está em falar o seguinte, gente, para treinar tudo isso, a gente precisa de muito poder computacional. Se vocês olharem o último balanço da Microsoft, todo o dinheiro está indo o quê? Na aquisição de hardware. Então, construção de data center, ampliação de capacidade de infraestrutura computacional para entregar o quê? O que o Vit falou, o agente. Então, vamos lá. Onde que está o grande pulo do gato? Se eu saio de uma AI analítica, de meramente fazer um reconhecimento de texto, para gerar texto, gerar voz, gerar imagem, a brincadeira fica diferente, porque no meio profissional, principalmente em vendas, a gente tem aqui um dilema. Eu substituo o vendedor ou eu empodero o vendedor? Então a gente está vendo duas grandes abordagens acontecendo no mercado e é uma briga. Primeiro, não preciso do meu vendedor. Eu deixo a ferramenta fazer. Deixo o meu cliente conversar com um bot, conversar com um fluxo, versus alguém que fala o seguinte, peraí, mas isso pode gerar um efeito colateral negativo. Porque a experiência mágica está no encantamento e na relação humana da venda. Só que imagina só, qual que é o grande desafio hoje? Produtividade. Eu tenho muito lead para trabalhar. Eu tenho muita estratégia para dar conta. Por que eu não posso juntar os dois? Então, a resposta está ali. Então, quando eu penso hoje que a generativa ela tem sido empregada para a criação de bots e agentes, eu tenho sim uma capacidade de aumentar a minha equipe comercial, mas eu não deveria substituí-la. Então, o que a Microsoft acredita, gente? Não é para ir nesse caminho de substituição de uma equipe comercial, e sim você empoderar ela com o poder computacional da IA generativa, sendo super, super transparente. Legal. Obviamente, os vendedores, líderes comerciais ou qualquer outro meio que está usando essa ferramenta, eles vão precisar se desenvolver para conseguir trabalhar em sinergia com elas, então... É uma nova habilidade, na verdade, né? Então, se a gente pega o caminho do cara que substitui a equipe de vendas, qual é o primeiro problema colateral que você gera aqui? Tá, mas e o conhecimento coletivo dessa equipe de vendas? Ele não está pronto. Lembra que o modelo ele é treinado em cima de um conteúdo, ou em cima de um script, ou de um comportamento. Se eu deixo de ter esse comportamento acontecendo, eu já matei a fonte de conhecimento do meu algoritmo. Ele não vai se retroalimentar. Então eu preciso ter minha equipe comercial com as boas práticas. Por outro lado, eu tenho hoje uma briga de gerações, ou briga de aceitar uma realidade que já é presente. Quer dizer o seguinte... Se a tua equipe comercial de growth, se a equipe comercial de prospecção ou closer não está utilizando inteligência artificial, é um problema. Substituir essa equipe também é um problema. Onde que está um meio termo disso? São as ferramentas. É o ferramental para ter o insight certo na hora certa. De ter a comunicação certa e evitar o que está acontecendo hoje, que é uma avalanche de superutilizar os canais. Né? Eu lembro de uma conversa com o Vit aqui recente, ele falando, cara, tem muito canal saturado já. E é realidade. A vida do SDR, do BDR hoje é muito diferente do que era 5, 8 anos atrás. E eu liderei essa estrutura na Salesforce, eu sei do que eu estou falando. A gente tinha muito mais facilidade de abertura. Gente, não tinha home office. As pessoas hoje não estão mais no escritório de você tentar ligar na secretária e tentar fazer uma navegação ali. Não funciona mais assim. Telefone ninguém atende. Esquece o telefone, ninguém atende. O WhatsApp tem de corretor tentando te vender imóvel ou tentando fazer uma venda super de valor de um produto. Só que você está na mesma... régua ali, tá todo mundo no mesmo balaio, e tá errado. Como é que você... Acho que o grande ponto aqui, gente, volta a pensar o seguinte, a gente sempre não precisou desenvolver uma estratégia, um gatilho diferente para atrair atenção? Hoje, a gente vai usar a inteligência artificial para o quê? Para achar o melhor gatilho, em cima de toda essa avalanche de informações que os clientes estão sendo bombardeados. Antes da gente mudar um pouco o rumo para falar de aplicações, estratégias, para esse líder comercial, esse vendedor, talvez o próprio SDR, se a gente olha para o futuro, provavelmente a distância entre precisar ter aquela função 100% e não precisar, ela vai diminuindo. Vai chegar uma hora, toda a parte operacional daquela função vai poder ser, de certa forma, substituída pela AI. Ou automatizada.
como que essa galera tem que se preparar Uhum. para esse momento, para eles não serem excluídos do mercado e sim eles integrarem a estratégia com AI. Fazer parte dessa nova geração, vamos chamar assim. O vendedor de hoje já é um vendedor diferente, ou deveria ser um vendedor diferente de 2, 3 anos atrás. O SDR, o cara de growth, o cara de hunting também tem que ser uma pessoa diferente. Então vamos falar, ontem eu estava num evento no iFood sobre inteligência artificial. E tem um autor no livro que fala o seguinte, né? Como ChatGPTar. Em outras palavras, você tem que aprender a linguagem de prompts. E aí vem a grande quebra do paradigma. Se você souber quebrar o código do prompt, você se torna um profissional 50% mais produtivo de cara. Vou dar uma estatística para vocês aqui. A gente é dona do LinkedIn. Sim. Então a gente tem ali a visão de skills que as pessoas estão colocando no LinkedIn. E não esquece dos perfis das empresas buscando profissionais do LinkedIn. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. Profissionais que há um ano atrás estavam morrendo de medo de ser mandados embora. Você já pensa em SDR que falou, minha vida acabou. Não vai ter mais espaço para mim. Esse cara parou, respirou e falou, ao invés de eu lutar contra, eu vou abraçar isso aqui. Eu vou estudar o que o GPT faz, como é que eu trabalho com os copilotos, como é que eu sou mais produtivo, etc. E hoje ele está colocando lá no LinkedIn dele. SDR com experiência em prompt, Legal. em utilização de ferramentas de inteligência artificial, etc, etc. Esse cara já saltou. Que é o primeiro que vai se destacar. É o esse primeiro cara. que vai se destacar. Então, vamos falar dessa capacitação dessas pessoas. É um processo de educação e cultura. Para falar o seguinte, ok, não vou ser substituído, mas provavelmente muita tarefa operacional minha já foi engolida pela inteligência artificial. E que bom. Tá bom, sim. Tá? Então, por exemplo, você vai falar lá, pegar uma lista de aquecimento, de retargeting de leads, deixa isso ser feito por um agente, por exemplo. Sim. Essa é uma função do agente. Sim. Tá mais quente, não tá mais quente, joga ele pro evento, captura o interesse e joga para alguém que vai receber esse conteúdo e aí sim vai fazer o approach correto. E desde o approach, eu vou te dar um outro exemplo. A gente lançou há um ano um copiloto para vendas. O que é o copiloto? A própria palavra já diz. O piloto é o vendedor, é o cara do comercial. O copiloto tá ali para auxiliar aquilo que ele não tá vendo. Sim. Isso é que é legal, é o que você não tá vendo. Sim. Muito bem. Teleperformance. Os caras botaram isso e eles conseguiram ganhar 2 dias de produtividade comercial na semana. Caraca, Então, de muito 5 bom. dias, 2 dias eles ganharam a mais. É como se eles tivessem estendido a semana deles para uma semana de 7 dias produtivos. Muito bom. Mantendo a mesma equipe, mantendo a mesma estrutura. Onde foi o pulo do gato deles? Pegar as melhores práticas dos melhores profissionais, botar isso como script e jogar isso no mecanismo da esteira e o copiloto ir alertando. Olha, esse lead nessa condição, o melhor é fazer o quê? O envio deste e-book. Olha, nessa situação no funil, é melhor você já avançar para uma estratégia de demonstração ou já ir para uma proposta não solicitada para close mais rápido. Ele fala, pô, não tinha parado para pensar nisso. Pois é, mas o algoritmo pensou para você. Então, é nessa situação, tarefas que são 100% automatizáveis, esquece, gente, todos nós aqui já tivemos a vida mudada. Sim. Nossa vida nunca vai ser. O Growth Conference desse ano vai ser diferente do Growth, Com certeza. e diferente do ano que vem. Então, essa realidade a gente tem que ter noção de que tarefas altamente automatizáveis serão, já foram, ou se não foram, precisam ser automatizadas. Isso é fato. Ô Marcondes, tem acho que um negócio que é legal. Pro pessoal que tá assistindo e talvez não esteja tão familiar com o tema, a inteligência artificial basicamente é o ChatGPT. O agent é o quê? É literalmente um robozinho que ele executa de forma mais autônoma a atividade. Então você vai dar um prompt ali, você vai prospectar. Ele vai entender o que ele tem que fazer e ele vai executar aquilo em multicanal, na web e tudo mais. Isso aqui é um agent. O que eu queria entender, ô Marcondes, eu acho que esse exemplo ele é muito legal do Copilot, de ele gerar mais produtividade ali para a equipe comercial. Se você puder, eu queria entender um pouco mais na prática. Tá. Como que você tem, os cases que você tem visto, tanto no Dynamics quanto na plataforma do Automate, de empresas usando isso. Como que assim, era a rotina antes E como do ficou vendedor depois? e como que ficou agora? Posso dar o exemplo da própria Microsoft? Por favor. Acho que isso é legal. O pessoal fica super curioso para falar, pô, como é que a Microsoft, dentro de casa, faz o uso dessas tecnologias? Hoje, 100% da nossa força comercial, há mais de um ano, faz uso desse mesmo tipo de ferramental que a gente coloca no mercado. Então, o que acontece? O dia do vendedor, ele está ali no Dynamics, ele entra no console de vendas. Do lado esquerdo, ele consegue ver todos os leads que ele tem que fazer o contato naquele dia.
e vai aparecendo para ele. Na parte central ali do CRM, ele tem a gestão do funil e a oportunidade, onde ele consegue conversar com um agente através do bot para falar o seguinte, considerando esse contexto da oportunidade, olha a importância do prompt. Dado o contexto dessa oportunidade, se você fosse um closer agressivo, quais seriam os 3 próximos passos ou ofertas que você deveria fazer para esse cliente? E ele lista uma série de benefícios, porque a gente tem, obviamente, as fontes, o knowledge base de políticas, políticas de desconto, incentivos. Tudo a gente isso trabalha muito... tá treinado antes. Totalmente treinado. Tá bom. E aí, na hora que ele faz essa pergunta, ele fala, você deveria ofertar para ele X% de desconto e mais um incentivo de deploy. Tá, e para ele fazer uma fidelização de 3 anos de contrato, ele considera etapa e dados anteriores também? Etapa, dados anteriores, processos anteriores, oportunidades ganhas, oportunidades fechadas, motivos de ganho, motivos de fechamento. Legal. Em tempo real, ele olha dados de mercado. Legal. Então esse ele está super contextualizado. Super contextualizado. Então, esse é um exemplo prático, vamos dizer assim, do que a gente está usando hoje. Agora, isso vem com uma outra questão. Sim. Né? Que é uma mudança de paradigma de pensamento. A gente é a geração que foi habituada a perguntar para o Google, pesquisar no Google. Agora, a gente sabe que a qualidade do output, eu vejo muita gente falando, eu já fiz a minha equipe na Nextforce, mas não tá funcionando o ChatGPT. E a qualidade do output, ela é diretamente proporcional ao do input. Se você faz uma pergunta ruim, sem contexto, vai vir ruim. Obviamente, o resultado, a resposta vai ser ruim. Minha pergunta é, como que a Microsoft tem treinado a mudar a geração de trabalho, que não é uma geração, acho que a próxima geração vai ser a geração do AI, que já não busca mais no Google, vai direto no ChatGPT. Mas a atual tá passando por um paradigma completamente diferente, que é como eu faço a pergunta certa? Como vocês têm preparado essa geração e essa equipe para se adaptar a esse novo modelo? A gente recebeu os primeiros feedbacks dos clientes justamente 1 ano atrás disso, que era falar assim, legal, gosto pra caramba, mas eu acho que eu não estou sabendo extrair o melhor disso. Quando jogaram internamente, aconteceu também a mesma coisa. Qual que é a saída que a gente encontrou? É trabalhar primeiro, é o hands-on. Não dá para você fazer um treinamento de prompt para depois a pessoa chegar e falar, tá bom. Então, é in the job, é ali, é a quente. Então, é fazer o seguinte, ter um champion que... As pessoas dentro de uma equipe tem um champion, sempre vai ter o champion, que as pessoas respeitam e que é o grande cara que vai lá e vai testando iniciativas. Coloque esse champion dentro da equipe para ele trabalhar e falar o seguinte, olha, eu fiz isso hoje, testa esse prompt. E começa a fazer a colaboração. E detalhe, não tem problema nenhum falar, tá no Slack? Usa o Slack. Tá no Teams? Usa o Teams. Onde você estiver, no seu canal, coloca lá, gente, testa isso aqui, esses 3 prompts. E a gente começa a criar o quê? A cultura das pessoas trocarem as melhores práticas. Então, essa é a primeira coisa que começou a dar certo dentro da Microsoft e nos clientes. E a segunda foi fazer o seguinte, muito interessante. Quando a gente coloca num cliente, raramente dá certo de primeira. Por quê? Porque por mais que seja fácil utilizar, isso que o Vit colocou aqui é fundamental, é a preparação dos dados. E aí caiu a ficha do pessoal, falou, cara, eu tô colocando uma máquina que tá acelerando a 300 por hora numa via que eu só consigo andar a 30. Por quê? Porque os dados não estão completos, não estão estruturados. Problema de qualidade, etc. E o que acontece? Entra porcaria, sai porcaria. E gera frustração. Gente, não tem como dizer. Se você faz um prompt, tá imaginando um resultado perfeito e ele vem ruim, o efeito de frustração que existe é muito rápido. E aí o que acontece? Gera o efeito de falar, não quero mais usar. Deixa eu fazer uma... Ele fala, não vou usar. Deixa eu fazer um adendo nisso. E outra coisa que as pessoas, eu vejo de fazendo em AI, ela recebe um resultado negativo, ela desiste. Ela desiste. Ela não entende que AI, ela aprende com o feedback. Sim. E eu vejo que o pessoal fala, putz, fiz uma pergunta, ChatGPT, o resultado foi horrível, beleza, não funciona. E na realidade você tem que ir dando feedback como se fosse uma criança. Exatamente. Sim. Como uma criança, e aí vem a questão do RAG, que é pensar o seguinte, gente, o algoritmo de IA generativa, ele é fantástico em cima do modelo que ele foi treinado, mas ele é mais rico quando ele está trabalhando com dados complementares que enriquecem o modelo. Então,
Para vendas é perfeito. Por quê? Porque por mais que eu tenha feito o treinamento do algoritmo de forma genérica, quando eu começo a colocar os elementos de aumentar as respostas com dados externos, como políticas, práticas, guias, fica muito mais rico. E aí no prompt, se a gente dominar a arte do prompting, aí o cenário está perfeito. Então, vou dar um exemplo. A gente falou do uso interno. O que a gente está vendo muito de uso externo? Clientes que usam Salesforce, por exemplo, mas que usam Teams, que estão colaborando em cima de um ambiente de Outlook. Gente, o Outlook é uma fonte inesgotável de conhecimento. Os e-mails trocados, as respostas, tom de resposta, proposta enviada, documento, versões de cotação, planilha. Aquilo é um mundo, é não estruturado. Sim. Ele vira um RAG dentro do modelo do Copilot Studio. Então a gente pega um cliente hoje Salesforce, pluga o copiloto lá em cima. Tá consumindo tudo. Tá consumindo todo. E aí, o que é a surpresa do cara? Ele fala, peraí, eu tô juntando os dados do meu CRM, eu tô juntando os dados das minhas conversas como vendedor, das minhas políticas internas, e aí explode a cabeça do cara. O cara falou, puta, eu nem tinha ideia de que eu tinha mandado aquela mensagem e que isso fazia um super sentido na minha proposta hoje para esse cliente. Deixa eu... E isso tá lá pronto. Mas pluga também com outros players de e-mail? Hoje, só com o ambiente Microsoft, por um motivo simples, tá? O pessoal me pergunta isso sempre. Tá. Pô, é questão de competição? Não, não é. É porque ninguém, às vezes, dá conta da arquitetura de que por trás do Outlook, por trás do SharePoint, por trás do Teams, por trás do Excel, por trás do PowerPoint e do Word, existe um negócio chamado Microsoft Graph. O que é esse bendito desse Microsoft Graph? Acredite, ele está rodando neste momento no seu ambiente se você usa Microsoft 365. Ele é um grande repositório de informações não estruturadas. Ele correlaciona e-mails, documentos, planilhas, conversas. E aí o que acontece? Quando você faz uma pergunta, uma query em cima de um modelo de prompt, ele simplesmente entra nesse negócio e extrai informação. Por isso que só funciona bem, vamos chamar assim, quando ele está no ambiente Microsoft. Tá bom. Não teria no Gmail isso porque o Gmail não tem o Microsoft Graph, ele está dentro da estrutura dele. Mas eu consigo, se eu uso Gmail, eu consigo exportar e importar ou não? Não, porque, de novo, não é o front-end que é o X da questão. É o grande motor de dados do Office 365. Eu tô perguntando isso porque muita gente que usa uma stack muito diversa, se elas forem usar, então hoje não consegue. No futuro, será que vai conseguir ou não? Eu acho que o futuro é, de novo, abrir a possibilidade para enriquecer com o que você tem. Então o pessoal até questiona, nossa, você vai colocar o Copilot para funcionar com o Salesforce, que é o teu principal concorrente? Ele deixa de ser meu principal concorrente, ele do dia para noite vira um dos meus principais clientes. Sim. Porque eu tenho lá uma base instalada enorme de clientes que já estão acostumados a trabalhar com esse CRM, eu simplesmente coloco o meu enriquecimento. E como é que eu faço para me conectar com outro stack? Slack, eu consigo colocar um copiloto para criar um vetor em cima do Slack, consigo. Nada impede de alguém desenvolver, não vejo a Microsoft fazendo isso no curto prazo, mas ele consegue disponibilizar hoje você, tendo acesso ao Copilot Studio, que é um estúdio de criação de agentes, você pode inclusive criar um SDR de aquecimento de leads usando um Copilot Studio, por exemplo. Alguém pode ir lá e ter uma ideia. Peraí, vou conectar no meu Gmail para poder fazer acesso ao meu meu Google Drive e pegar as informações do documento. Fica à vontade, está aberto, está disponível, você pode criar um enriquecimento. Mas a beleza que eu falo é, por que a gente deu esse passo? Porque a Microsoft hoje, queira ou não queira, no mercado, ela tem uma fatia grande do mercado de produtividade. A gente tinha que começar de alguma forma. E aí, onde que foram os primeiros insights? Os primeiros clientes na época da pandemia. Quanto tempo a pessoa está gastando no Teams para reunião? Quanto tempo um vendedor demora para fechar um contrato baseado na quantidade de e-mails que ele troca? Então aquilo virou para a gente um grande laboratório e esses metadados viraram o quê? Informação para o meu algoritmo da inteligência artificial do copiloto falar, peraí, você é mais produtivo se você fizer isso de manhã, isso de tarde, mandar essa mensagem, fazer essa conversa. Por exemplo, gente, gravação no Teams. O negócio parece besta. todo mundo faz gravação. Tudo bem, é um recurso de gravar a reunião. Agora, ele foi para o Microsoft Graph. E aí os insights. O cliente falou mais de 70% do tempo. Quem já viu falar Gong, o pessoal já usa aquelas ferramentas, Gong.io. Não precisa do Gong, já está dentro do Teams. Então ele fala assim, 70% do tempo você falou, você não deixou o cliente falar.
ele aumentou o tom da voz quando você falou a questão do preço. Significa que o preço é sensível para ele. Cara, a quantidade de insights que o vendedor tem em cima de uma reunião gravada E ele já faz absurda. análise neste nível já, de trazer insights. Faz. E também ele consegue, que é uma coisa que eu acho mega interessante que está acontecendo hoje, você consegue estruturar um playbook. Dentro ali, não sei se na Microsoft existe já esse tipo de recurso, mas no Gong até tem o Meet Rocks, que é um player brasileiro, você consegue estruturar o seu playbook. Como a ligação ela está sendo transcrita, ele está conseguindo dar um scoring do vendedor, está tendo aderência ou não ao playbook, onde ele foi bem ou onde ele foi mal. Isso começa, inclusive, a virar um sales coaching automático. Automático, gente. Imagina isso em escala, Vit, porque olha só, eu tenho como supervisionar no modelo de escala gigantesco, numa operação de growth. Você não vai conseguir parar para dar coaching em 100% das ligações. O coordenador de vendas ali, que está coordenando aquela estrutura, cara, ele tem outras coisas para fazer. Sim. Então, a gente estava falando no nível operacional, o Vit matou a pau. É como que eu elevo a conversa de coaching, de treinamento, de performance. Não mais no eu acho que esse cara é bom, porque ele fechou os maiores tickets. Por que ele fechou os maiores tickets? Qual foi a estrutura que ele usou? Tá incorporado no playbook, não tá? Então, é essa a discussão. Tá vendo como a gente começou a conversa lá atrás de... Pô, estamos substituindo as equipes comerciais? Tá vendo como a gente não só não substituiu, mas a gente achou uma série de benefícios da IA para tornar esse cara muito mais eficiente. E traz uma questão que eu acho que é interessante até ser discutida, que é a seguinte. Se o uso deliberado e exacerbado da AI ao mesmo tempo vai reduzir a eficiência de entrada de negociações, ao mesmo tempo vai ser mais difícil prospectar, mais difícil gerar lead, gerar oportunidade. Porém, ela torna muito mais fácil você ter eficiência de converter esse lead em venda. Ao passo que quem não se adapta a isso vai ter mais dificuldade para prospectar, mais dificuldade para vender. O que eu queria entender daí nesse cenário é o seguinte: como que vai, na sua perspectiva, é o futuro? Porque eu enxergo muito mais difícil de você começar conversas, só que você vai ter muito mais ferramental para efetivar as vendas, fazer battle card, entender sua proposta de valor, mas vai ser uma régua que de ponta a ponta vai ser muito alta. Qual que é a sua perspectiva sobre o que nos aguarda daqui 5 anos? Porque, olha que interessante, eu sei que o futuro é hiperpersonalização com AI. Perfeito. Esse final de semana eu tava brincando com um app que ele faz uma música para mim. O tom de voz, a letra, a batida, 100% personalizada para mim. Eu achei que isso ia demorar uns 4, 5 anos para acontecer. Já chegou. O que você imagina que vai ser o futuro do mercado com AI, agents, copilot, tudo que está acontecendo nos próximos 3 anos? E qual que é o que as pessoas têm que se preparar e os negócios têm que se preparar para conseguir estar surfando essa onda e não ser engolido por ela? Lembra daquele hype de ABM? Account-Based Marketing? Ficava muito etéreo o que era ABM. Era convidar um cara para um almoço? Sim. Toda a equipe daquele cliente para um evento? O ABM é fazer o que o Vit acabou de receber. Então, gente, não esquece que não é só o skill do vendedor que está mudando ou o ferramental desse cara do lado de cá. Vamos voltar um pouco no funil, na aquisição, e pensar que o comprador mudou. Os critérios de escolha mudaram. Esse cara está vindo muito mais preparado. Sabe por quê? A hora que você pensar em mandar para ele um e-book, um trigger para ele em 3 segundos, ele abre um chat GPT. Sim. Ele faz uma pergunta, resume para mim quais são os 3 principais vantagens e os 3 principais problemas dessa plataforma. Antes de qualquer retorno que eu vou dar para esse cara. Esse cara vai te bombardear com um monte de perguntas que talvez você não se preparou. Então, a pergunta é perfeita. Daqui 5 anos, a gente vai ter um comprador muito mais preparado, muito mais estruturado para o pedido que ele tem. Como é que eu faço essa contrapartida do lado de cá? A gente acredita que aplicações, como a gente conhece, um aplicativo, ele tende a deixar de existir como a gente conhece já daqui 3 anos. Tá bom. Porque o Vit já trouxe o tema dos agentes. Então, cada vez mais nós vamos interagir com agentes. É como se você tivesse a sua Alexa, o teu assistente pessoal de vendas. O mundo softwareless. O mundo softwareless. E esse cara, esse agente... Você tem o seu assistente de vendas e o cara tem o assistente de compras. Esses caras vão ter que se conversar. Então, o cara vai chegar muito mais pronto para comprar e você tem que acelerar e estar muito mais rápido para vender. Tem que eliminar essa fricção.
e a inteligência artificial vai permitir isso. Quais são algumas formas que isso vai acontecer? A ABM, de fato, vai se tornar um ABM. É um Account-Based Marketing real-time, com hiperpersonalização para a demanda que a pessoa tem. Por quê? Ao invés de você ter uma segmentação, uma campanha, um investimento em SNO, um investimento em aquisição, em evento, para jogar ele para um funil, para mandar aquecer, para depois fazer o contato, isso aqui é real-time, cara. É falar o seguinte, esse cara está em São Paulo, porque ele sinalizou que estava em São Paulo, ele compartilhou que estava em São Paulo, ele permitiu que eu tivesse essa informação. Sim. Porque para ele é vantagem, porque aí ele vai ser ativado não mais como uma persona, mas como um indivíduo que tem uma necessidade. Sim. A partir disso, você já solicita o engajamento, já manda exatamente uma chamada de reunião, uma conversa baseada na presença, baseada no momento dele, e isso pode mudar ao longo do dia. Ele fala o seguinte, de manhã ele estava numa lista de teste AB, à tarde você simplesmente refez o retargeting dele em tempo real. E a gente só consegue fazer isso com o quê? Com volume de dados absurdo, sinais o tempo inteiro. E, vamos lá, gente, cookieless world. A gente está num mundo em que as equipes comerciais que estão fazendo a captura não tem mais um cookie. Sim. Mas o que ele tem? Dados próprios, first party data, CDP. O pessoal falava muito de CDP. Eu só consigo isso com uma base enorme de dados e capacidade de processar. Vocês conhecem alguma tecnologia aí no mercado que é capaz de processar um alto volume de dados e gerar insights generativos? AI generativa. Então, finalmente a gente vai conseguir fazer o ABM como ele foi estruturado para fazer, hiperpersonalização como foi definido e como o Gartner estabeleceu o que é um Customer Data Platform. Então, pela primeira vez a gente vai conseguir juntar esses três mundos. E quando isso de fato acontecer, daqui, sei lá, 3, 5 anos, a pergunta vai ser um mundo sem aplicação, o softwareless, em que o dado é a informação mais importante e a tempestividade dele. O volume, tempestividade e assertividade do dado. Por quê? Porque basicamente o assistente de vendas, você vai perguntar para ele qual é o melhor momento de abordar esse cliente hoje? E ele vai te responder. E às vezes você nem vai precisar perguntar. Ele vai te colocar, Marcondes, não esquece que você tinha prometido pro VIT mandar para ele uma proposta e pelo que eu analisei agora de manhã, existe 90% de chances de nessa abordagem você conseguir converter. Como ele conseguiu isso? Pergunta, como é que você chegou a essa conclusão? Aí beleza, aí ele te explica. Baseado em isso, esses são fatores que eu utilizei. Isso é real. Eu vou fugir um pouquinho de vendas, mas porque é uma dúvida minha mesmo e eu quero olhar um pouco para o futuro em relação a isso. Depois a gente volta para o assunto de estratégias em vendas. Existe alguma expectativa? Hoje a gente está olhando para assistentes e agentes de uma forma externa. Eles são entes externos. Existe alguma expectativa do lado de dentro de quem é o sistema operacional, que é a Microsoft, disso estar integrado e ser o sistema operacional, a inteligência se tornar o sistema operacional? Existe uma expectativa futura de tempo para isso acontecer? Porque assim, na minha visão, esse é o caminho. Futuro. Não tem como não acontecer. Eu acho que sim, e por 2 sinais. Se você olhar, a gente lançou uma nova categoria de hardware, que passou meio batido. Por quê? Porque a gente está tão hoje envolvido com dispositivo móvel, etc. Mas vamos olhar para um desktop, como é a nossa ferramenta de trabalho, tá? A gente lançou uma categoria chamada Copilot Plus PC. O que é esse bendito desse Copilot Plus PC? É um PC que foi desenhado a arquitetura dele para funcionar com uma GPUzinha dedicada para processamento de linguagem natural. Legal. Ou seja, quando você abre hoje o Windows, o copiloto já é uma tela existente ali do lado direito, que hoje você escreve, mas ele tem um multimodal. Ele pode enxergar, ele pode ouvir. E tem outro elemento, que é o quê? Ele saber, se você habilita isso, você permite que ele faça, ele tá ali gravando tudo que você tá fazendo. Sim. Aí você fala assim, putz, peraí, é o playback, né? Cara, eu não lembro o que fiz de manhã. Copiloto, o que foi de manhã? Tinha uma imagem muito bacana que o VIT me apresentou numa reunião do Team. Você consegue dizer pra mim o que era? Ele falou, Marcondes, aquela foto que ele mostrou é de um carro que ele falou que é um modelo super bacana, tal. Isso já está em uso. Isso já está em uso. Isso já existe. Isso já existe. E, cara, tinha um aplicativo chamado Timelapse, que eu usava na Apple. Eu desinstalei porque eu fiquei assustado.
Eu fiquei assustado. Tipo, não Dá é medo. da Apple, era uma aplicação terceira. Ele te grava o tempo inteiro, 24 horas por dia. Falou, cara, eu lembro que uma vez eu usei ele porque teve uma questão com um cliente que... o cliente conversou comigo no WhatsApp numa reunião. Ambas que, se você não tem uma aplicação te gravando, igual Você o não Marcos vai falou, saber. 360, você tá gravando só a reunião, não tem o contexto da conversa do WhatsApp, nem do e-mail. Como ele tá gravando sua tela e ouvindo seu microfone, ele tem o Ele contexto sabe 360. Ele cruzou o contexto das três para me dar a resposta de uma coisa que eu tava procurando. Caraca. Tipo assim, é assustador, cara. E até, olhando esse ponto, Marcos, eu tenho uma perspectiva, eu li alguns livros sobre esse assunto, eu acho bem interessante. Falam que o futuro da sociologia é ter 3 tipos de seres humanos. Os humanos que vão ser machine first, que vão colocar, igual já está acontecendo, tem AI que é partido político, tem empresas que estão colocando AI como CEO. Perfeito. Então, é machine first, vão elevar a máquina Há uma como categoria. um mediador para as decisões humanas. Tem o with machines, que é a galera que vai estar convivendo com a máquina como iguais, e a galera que vai estar fugindo da máquina numa sociedade que é techless. Eu queria entender o seguinte, tipo, a gente tá caminhando para hiperpersonalização de música, hiperpersonalização de filmes. Daqui a um tempo você vai poder fazer um filme do jeito que você quer. E a gente já tem agora clones de voz e clones de vídeo. Sim. Eu consegui criar um clone meu no HeyGen, e usando o Smurf eu consegui clonar a minha voz e criar ali Uma réplica. avatar que ele consegue dar um pitch. Com isso popularizando, evoluindo e principalmente disseminando, o que eu queria entender, assim, como que vai ser a sociedade do futuro transcendendo o mercado? Porque como a gente vai chegar a um ponto que já não consegue distinguir? Eu tô falando com o Marcondes e o Rony aqui, ou eu não estou falando? Com quem que eu tô falando? Com né? quem que eu tô falando? Sim. Tipo, eu tô sendo respondido por um ser humano, não é um ser humano. Então, como que você enxerga que vai ser não só o futuro do mercado, mas da sociedade, uma vez que isso se torna difundido de uma forma desenfreada? É um bom ponto porque ele foge da tecnologia. Eu vou dar uma visão minha e uma visão da própria Microsoft, né? O que eu gosto são valores que não são negociáveis dentro da Microsoft, que são privacidade, segurança e ética. Antes das pessoas discutirem propriedade intelectual, o quão ético ou não, os limites do uso da IA, Microsoft lá atrás criou um grupo que é o Comitê de Ética e Responsabilidade na AI. Basicamente, eu sou um desenvolvedor, estou lá em Redmond, estou fazendo uma linha de código. Essa linha de código envolve dados, envolve imagem, voz. Ele é obrigado a submeter essa linha de código para uma revisão de um comitê de ética de IA responsável. Para falar o seguinte, olha, essa base de imagens, de informações, legal, mas o uso que você está pensando, isso pode abrir brecha para violar tais e tais e tais princípios. Volta, redesenha e pensa de novo. Isso é muito legal. Então, como premissa inicial era, putz, Microsoft tem acesso a tanta informação, por que ela não treina o GPT com as suas conversas do Teams, os seus e-mails? Não. Simplesmente não. Por mais que eu tenha isso, não vai ser. Você vai treinar o seu modelo no seu escopo. Se você instalou, está usando os seus e-mails, são os seus e-mails, e se você quiser ter acesso, você tem aos seus e-mails, não eu. Então isso é muito importante. Por quê? Porque vai chegar nesse ponto. Sim. Eu estou falando com um ser humano ou com a IA? Quem deve ser responsabilizado pela resposta? É a IA ou o ser humano por trás dela? Vocês entendem agora por que da palavra copiloto? Porque no avião, quem é responsável legal pela operação e é responsabilizado por qualquer coisa que aconteça dentro de uma aeronave é o piloto. Sim. Ele pode falar que o copiloto errou, ele pode falar que a informação estava errada, mas quem é responsabilizado é o piloto. Volta para o contexto da IA. Por mais que você crie um avatar, um bot, um serviço qualquer, existe alguém por trás, deve existir alguém por trás que vai ser responsabilizado do ponto de vista de ética. Sim. Opinião do Marcondes em relação a como distinguir as coisas. Eu costumo dizer que até o desenvolvimento de semicondutores, miniaturização desses semicondutores e desenvolvimento em escala de chipsets, a gente tentava criar uma máquina que replicasse aquilo que a gente fazia com o pé nas costas.
fazer conta. Então você vê os primeiros computadores, os primeiros transistores, não eram transistores, eram válvulas. Pô, pro cara fazer uma continha de mais, nossa, né, bits, 8 bits, a soma, botar energia, 0, 1, para tentar fazer uma conta de mais. Você fala assim, pô, isso eu faço, um bebê faz uma conta de mais. Ou seja, a gente desenvolveu tecnologia que a gente fazia muito bem, a gente trouxe o computador para pelo menos igualar o que a gente faz. A gente começa a ir para uma outra categoria ali na década de 1990, em que o computador, a capacidade computacional, ela supera muito o ser humano, Deep Blue, vencendo o Kasparov lá na IBM no jogo de xadrez, em que aí você fala, peraí, opa, não só ele parou a fazer o que a gente é capaz de fazer, como ele está fazendo até melhor. Quando a gente olha daqui para frente, a inteligência artificial, a capacidade computacional, é tão mais avançado do que a capacidade nossa como seres humanos de fazer o que a gente faz, que o que a gente vai se especializar em fazer? A gente vai voltar à parte fundamental. Fazer aquilo que o algoritmo e o computador não são capazes de fazer. E aí a pergunta é, existe espaço para isso? Existe. Sim. Porque eles não são capazes de raciocinar com a emoção, com o fator criativo humano, com os elementos humanos. Então, hoje o que acontece? Se você vai na internet, não é mais o computador tentando fazer o que o ser humano é capaz de fazer, mas o ser humano tentando imitar o que o computador consegue fazer. Sim. Basicamente é o seguinte, gente, a entrega vai ser de um fast food, de uma entrega rápida. Então, um comercial que antes envolvia o diretor de arte, o cara que vai desenvolver a trilha, o diretor de fotografia, toda uma equipe de iluminação para fazer uma cena, isso, um Midjourney, um Lumiere, qualquer coisa, um Adobe After Effects, vai fazer instantaneamente, de ponta a ponta. Aonde que está o brilho da coisa? Só que ele precisa ser guiado. Ele precisa ser guiado. Por alguém. Ele precisa ter alguém que vai direcionar. Ele não começa sozinho por qualquer motivo. E o que é legal? Sim. Eu vejo lá vídeos das pessoas tentando fazer uma foto hiperrealista utilizando um lápis. Sim. Um lápis grafite. Ou seja, a gente vai continuar tendo essas habilidades do ser humano. E o que vai ser legal? O que vai ser o WoW? O WoW não vai ser mais um videogame de ultra fidelidade 4K. Porque isso aí vai ser o quê? Commodity. Isso aí qualquer algoritmo gera em 3 segundos. Sim. Ou uma super produção de cinema de 2 horas de duração que foi totalmente renderizada e criada através da IA. Mas vai ser você pegar o fator humano que está por trás e que gerou isso. Sim. Então eu não me incomodaria de falar com o avatar do Vit se eu tivesse que resolver uma coisa rápida. Por exemplo, Sim. Oi, Vit, tudo bem? Você fala, cara, eu tô em viagem, mas pode falar comigo que eu tô aqui, a hora que eu voltar de viagem eu me reconecto. Sim. Então eu falo assim, tá bom, Vit, né, o Vit virtual. Tá Cara, bom. é o seguinte, vamos encontrar lá na Microsoft pra gente bater um papo, tal, na primeira semana de outubro? Sim. Cara, acabei de ver aqui minha agenda, super tranquila. Assim que eu voltar de viagem, a gente conversa. Pode ser? Fechou. Perfeito. Eu não tava ali conversando de churrasco, de futebol. Eu prefiro estar conversando com ele aqui ao vivo. Sim. Mas vamos chamar assim, essa projeção no Vit tornou uma conversa que seria muito mais fria via mensagem ou olha aí o meu calendário disponível. Ouvir assistente. Mas é uma personalização. E resolveu o problema. Resolveu o meu problema que eu precisava, de uma forma rápida. Então, essa questão do fast food, eu uso muito esse exemplo. O fato de ter o fast food, não é que a comida é ruim. É porque ela atende uma necessidade que você tem no momento, que é comer rápido e barato. Quando você tem tempo para conversar, ir para um restaurante, curtir o momento, a vibe, de pedir a comida, de saborear uma comida feita por um ser humano, etc., aí a pegada é diferente. Sim. Então, não muda. Então, o McDonald's, quando surgiu, ele tornou um processo que era demorado de montar o lanche, ele montou aquilo lá. Imagina se não tivesse uma cadeia de produção de resolve de fast o food. problema de muitas pessoas. Não eliminou o fato de você ter uma refeição mais tranquila. E um ponto importante é que as próprias empresas que estão criando as AIs e as próprias redes sociais, elas já estão criando mecanismos, né? Eu fiz um post no LinkedIn e no Instagram, ambos têm um selinho lá com tag AI. Que legal. Foi produzido por AI. Por AI. Eu tive a participação de montar o que eu queria, eu troquei junto com a AI para chegar no formato que eu queria, fiz a imagem na AI, que foi o Growth Stain,
Que eu fiz um Frankenstein com várias partes de vários termos de growth e fiz um post sobre isso. Em ambas tem um selinho, então todo mundo sabe que foi eu gerado fiz por IA. E eu acho que a tendência é que isso cada vez mais aconteça. Então, tô assistindo uma coisa. Se não for uma coisa oculta, digamos assim, se você tá assistindo em um lugar que não tem controle, aí você não vai saber que é verdadeiramente o Rony e o Vit, mas se você tá assistindo em um lugar que tem controle... E aí, de novo, mas quem que vai... tá vendo a importância da ética e responsabilidade que já existe hoje? Ele só está aplicado no contexto de inteligência artificial. Eu vi que na produção do Beetlejuice 2, ele utilizou pouco auxílio gráfico por computação. Sim. Por que ele fez? Foi uma decisão estética do filme, de falar o seguinte: eu quero que as pessoas que vão assistir o Beetlejuice 2 sejam aquelas pessoas que assistiram Beetlejuice 1. Ele não tá preocupado com as novas gerações, ele tem um propósito. Ele falou, eu quero que quem assistiu 1 se sinta como se tivesse uma continuidade. Sim. Ele poderia ter simplesmente falado, não, os fantasmas, a maquiagem, os efeitos, até porque o Michael Keaton já tá mais velho, fala o seguinte, eu vou corrigir efeitos da idade nele. Não, ele manteve, foi uma decisão estética do Tim Burton de manter dessa forma. Legal. Então, ele teve opção. Mas eu garanto que na pré-produção, na estratégia de arte, de divulgação do filme, muita IA foi usado, vai ser usado. O detalhe deixa claro, né, para as pessoas. Sim. Olha, eu sou o avatar do Vit. Eu tô aqui enquanto eu tô em viagem. Para um vendedor, gente, sendo super transparente, eu sou o cara que produz uma ferramenta que gera e-mail automaticamente para um vendedor enviar para o cliente. Sabe a coisa mais legal da ferramenta? É que tem um botão ali que é o aceitar e enviar. O que significa? Se você aceitou o texto gerado e enviou, é seu. Sim. Então, essa magia não se perde. O risco, e eu odiaria receber como cliente uma abordagem de prospecção, de venda, em que fica claro que aquilo é enlatado. Sim. Que aquilo não teve um cuidado prévio. Que é frio, não foi pensado em você. Você entendeu? Sim. Aí isso vira um fator, sabe do quê? De diferenciação. Sim. Como eu odeio receber também alguém escrevendo sem ser AI no meu LinkedIn um negócio que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Você entendeu? É que acontece, se não, as próprias plataformas, especialmente no que tange a redes sociais e os providers de e-mail, se eles não começarem a criar esses timestamps para filtrar o que é AI e o que não é, o que acontece? Vai gerar um overflow tão forte de conteúdo, tão forte de comunicação, que aí entra na minha teoria das próximas redes, que as pessoas não vão mais querer estar no LinkedIn, não vão mais querer estar no Instagram, não vão mais querer estar no Facebook. Vão ser a versão. Aí começa a surgir, tem uma rede social nova que começou a ganhar uma hype, que é a Be Real. O que é Be Real? Cara, você não se conecta com uma audiência num espectro amplo. Você só se conecta com o seu ciclo social, melhores amigos. E você não tira a foto e programa a foto. Ela aparece em alguns momentos que você tira a foto exatamente do que você tá fazendo. Você não pode digitar, você não pode fazer nada. Olha você tá só. dormindo, selfie. É isso. Mas tô com a cara tudo ferrada. Vai ser essa foto. É isso aqui, Be Real. Então, eu acho que começa também a fomentar esse movimento que, se ao mesmo tempo a gente socialmente, né, foi por uma geração de hiperconexão, essa saturação vai fazer a gente começar a voltar. É tipo, eu quero desconectar. Eu não quero mais estar no WhatsApp, eu não quero mais estar no Instagram, eu não quero mais estar no TikTok. Eu tô vendo muita gente falar isso. É tanta mensagem, é tanta saturação. Eu falo com 200, 300 pessoas por dia. Chega no final do dia, eu não quero falar com ninguém. Então, acho que começa, se não for implementado esse mecanismo, esse filtro, o que acontece? As próprias plataformas começam a perder. Com certeza. Ô Marcondes, eu tenho uma dúvida. E essa aqui é bem genuína. Uma das pessoas que mais entende de inteligência artificial que eu conheci é um ex-sócio meu. Ele chama Paulo Henrique. Ele é incrível, ele é um gênio. E eu perguntei isso pra ele e claramente você é uma autoridade nesse assunto, eu também quero te fazer essa pergunta. Pra quem tá ouvindo e tá olhando e falando, tô em choque com as coisas que eu vi aqui, eu não sei por onde começar. Tá bom. Qual o passo a passo pra aprender e pra estudar? Onde dá, seja curso, seja livro, seja newsletter, seja site, quais canais, quais fontes de conhecimento a pessoa tem para desde entender o básico, que é uma engenharia de prompt, até entender sobre LangChain, RAG, LLM e agents?
do mais simples para o mais avançado. Primeira dica, hands-on. Então, se não usou, não experimentou qualquer ferramenta de LLM ou de IA generativa, e aí vou puxar a sardinha para GPT, Microsoft, se você vai no Bing, então a pessoa não vai gastar um centavo. Hoje, você está ouvindo a gente? Vai lá, www.bing.com. Dentro do Bing, você vai ter lá o Copilot. Uhum. E aí você tem os mesmos recursos que você teria no ChatGPT, só que utilizando o For All, tudo bonitinho, a última versão, e você não vai pagar por isso. Abre ele de um lado. Do outro lado, você procura lá exemplos de prompts. Uhum. E aí eu tenho os meus, lá você pode ter o da Microsoft, você tem lá no Microsoft Learning, que é uma plataforma, se você mexeu com o Salesforce, é equivalente ao Trailhead, ou Udemy, essas coisas. Mas você digita lá. Exemplos de prompts. Exemplos de prompts para gerar imagens. Exemplo de prompts para gerar texto, e-mails. Pega esses prompts, vai para a telinha lá do Bing, bonitinha, e testa. Uhum. Aí você fala assim, legal, qual que é a ideia por trás disso aqui? Começa a esmiuçar. O que ele falou no prompt? Porque existe uma arte ali por trás. Sabe qual é essa arte? É da gente aprender a pedir. Uhum. De você pensar o seguinte, não é o que você acha que está na sua cabeça que você vai falar em uma frase. Seja mais detalhista. Sim. Explique mais no detalhe. Quer ver um exemplo perfeito? Geração de imagem. Então, você foi lá no Bing, você pode gerar uma imagem de uma paisagem de praia tão simples quanto uma criança de 3 anos poderia fazer, num desenho de um sol, um azul e a areia. Sim. Quanto? Numa tarde de setembro, Sim. com o sol das 17 horas, imitando uma máquina Nikon com exposição ISO Sim. tal, com iluminação vindo da esquerda para a direita, com com efeito uma onda, tal, com onda, surfando. com qualidade de texto parecido, tá? É isso. Aí você vai detalhar. Então, esses cuidados têm que existir para você praticar. Então, esse é o primeiro momento. Se você passou por essa primeira fase, você vai numa outra que é falar o seguinte: tô dominando a arte de perguntar. Uhum. Estou sentindo falta porque agora eu quero botar o meu tempero aqui dentro. As minhas informações vai pro RAG, que é a realidade aumentada em cima do modelo, de você colocar mais conteúdo. Uhum. Pega um PDF. Pega uma base de conhecimento, um site que você tem e fala, olha, utilizando este PDF, utilizando essa base de conhecimento, responde para mim quais seriam os 3 principais tópicos que eu deveria considerar. Sei lá, pega um livro lá do Predictable Revenue, lá do Aaron Ross. Bota, considerando como fonte de dados este PDF que eu tenho do Predictable Revenue, que eu comprei, que eu paguei bonitinho lá. E aí, qual que seriam as 3 principais abordagens para uma prospecção outbound? E ele vai responder para você. Terceiro elemento para o mais complexo, fala o seguinte: eu gostei tanto da ideia de prompt, gostei muito de como é que eu enriqueço esse modelo, agora eu quero entender por trás dos panos, como que isso funciona, como é que esse LLM foi treinado. Eu consigo criar, eu fui lá, estudei estatística, vetores, probabilidade, eu tenho uma ideia, porque eu trabalho no setor de saúde, e eu conheço muito bem como é que funciona o passo de quer ver, anamnese, de fazer pergunta Sim. antes de fazer um check-up. E eu quero treinar um modelo só para fazer isso. Uhum. Cara, tá aqui. Você faz, treina, cria lá em Python, em R, o que você quiser, faz a brincadeira, carrega os seus modelos. Por quê? Porque é especializado, ele não vai ser um modelo gigantesco de bilhões e trilhões de parâmetros. Ele é um modelo que você já tá ali. E tudo isso disponível gratuitamente na internet, você basta um VS Code, um GitHub. E, gente, vamos falar uma coisa importante aqui. A gente falou muito de vendas, a gente falou muito de growth hacking, a gente falou de tecnologia. Por trás de tudo isso, tem software. Sim. Ou seja, se a gente está falando do medo ou não de substituição de um vendedor, quem deve estar muito preocupado muitas vezes é a galera de desenvolvimento. Porque hoje, literalmente, é algo que daqui 3, 4 anos, a profissão de desenvolvedor vai ser muito especializada para a criação de novos algoritmos. Mas para o desenvolvimento geral de aplicações, não vai ser mais necessário um ser humano desenvolver. O que era uma profissão que estava no maior era o hype agora... da história. E eu falo que é o seguinte, ele não vai diminuir. Sim. É que a demanda que a gente tem vai aumentar tão absurdamente... Vai democratizar. Que vai democratizar. Então eu falo o seguinte, vai ser sempre necessário ter esses profissionais. Eu sou formado
em ciência da computação, e tá ali, ó, bonitinho, beleza. Mas os novos não vão precisar vir, porque a própria inteligência artificial vai fazer isso. Então, se você tem uma boa ideia, pega lá o exemplo do teu colega. Se você pega hoje uma pessoa que tem uma ideia muito bacana, um vendedor, um diretor de uma equipe comercial, que tem uma ideia fantástica, ele simplesmente pergunta, pede e vai surgir uma aplicação. O skill não vai mais ser a comunicação, porque hoje a programação é sobre comunicação e passa a ser muito mais lógica e criatividade. Criatividade. Porque a comunicação vai estar mais democrática para todo mundo. Isso é muito legal. Antes da gente encaminhar para o final, eu queria fazer uma pergunta mais relacionada a Growth mesmo. No processo de visão, onde a gente tem ideação, geração de ideias ali, geração de priorização, esses testes, quando a gente olha para AI no fluxo de venda, hoje o Copilot ele já consegue, por exemplo, tendo o prompt certo, ele consegue te ajudar nas ideias, mas ele consegue, com os dados que existem ali e com até onde ele vai em possibilidades de envio de e-mail, de coisas que ele opera sozinho, realizar testes e encontrar o acerto sozinho, quando a gente olha para Growth, ou ainda não estamos nesse nível? Estamos nesse nível já. E a gente fala muito de errar mais rápido, corrigir mais rápido e acertar mais rápido. Tá bom. Então você fala do que era um teste AB, que demoraria 2, 3 dias para testar se aquela estratégia é adequada, se o pitch que o time lá tá rodando na máquina de inbound ou de outbound, isso, o próprio script passa a ser gerado pela inteligência artificial, aprimorado pelas conversas que estão acontecendo. E lembra que eu falei do indicador? Do cara falar o seguinte, putz, essa oportunidade tá ganha. Pimba, marquei no CRM. Sim. Esse é um trigger para ele falar assim, por que ganhou essa oportunidade? Deixa eu resgatar qual foi a ligação, quais foram os e-mails, qual foi a estratégia que ele usou. Isso volta pro modelo e ele fala, peraí, isso já funcionou 2, 3, 4 vezes. Ele extrapola e ele fala o quê? Peraí, a próxima campanha, eu sugiro que seja assim, automaticamente. Tá bom. Ele consegue, pelos dados... faz. Inclusive Bunch, uma coisa, putz, assim, Bunch Authority, Need Time Frame. Mas ele traz as possibilidades, ele prioriza através dos dados e ele testa. E aí, ele testa no seguinte sentido. Óbvio que alguém tem que clicar no botão, mas... Nem clicar no botão. Por exemplo... se você vai lá, lembra que eu falei da magia do CDP no meio? O que o Copilot hoje faz quando você adiciona o componente do CDP ali dentro da Microsoft? Ele já começa a abrir a base de informações para o perfil único do cliente, todas as interações ele começa a monitorar, e aí ele já cria uma régua sozinho de comunicação, sugerida. Legal. Aí você fala, cara, faz o seguinte, aprovei essa régua de comunicação, mas o conteúdo, o texto, etc., ele tem uma série de opções que ele pode utilizar. Ele não vai criar um logotipo que não existe. Ele não vai usar um desconto que não existe. Ou vai falar besteira de uma oportunidade que não existe. Ele vai falar de dados concretos. Isso vai ser o RAG. Esse vai ser o input para o modelo. Mas o resto é sozinho. De tal forma que ele foi lá, testou. E ele percebeu ali que das 2, 3 tentativas, o cara não respondeu pelo WhatsApp. Ou ele ficou, na verdade, só abriu o e-mail e nunca mais abriu. Ele fala, putz, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o B sozinho, e se ele perceber que isso aqui tá dando mais resultado, aí ele coloca essa trilha aqui da jornada para funcionar. Muito e legal. Depois, sabe como é que você vai saber que isso funcionou? Porque no painel de monitoramento, ele fala o seguinte, olha, incremento de 20% de conversão, fatores de conversão, tal caminho, tal template, tal pitch, e ele disponibiliza isso para você. Não, fora toda uma parte preditiva que daria papo pra manga aqui pra muito tempo. Nossa, gente, posso... resumo da ópera. Tá bom. A gente tá vivendo hoje, por mais que seja aquele caraca, uou! Gente, isso aqui é equivalente a quando a gente teve lá os primeiros computadores na década de 50. Sim. Isso ainda é mainframe, galera. Isso aqui que a gente tá falando é disquete. O ChatGPT, o Copilot, isso aqui é disquete. O que a gente vai ver ao longo dos próximos 18 meses, a gente não viveu no último século. Isso sim será AI aplicada. A gente ainda não viu a AI como a gente imagina que ele vai ser de verdade. Muito legal, muito legal. Redes sociais, onde que o pessoal pode te acompanhar? Gente, me segue no LinkedIn, é o meu principal canal hoje. Não pra puxar saco da Microsoft, mas ali é onde as coisas estão acontecendo. Não é o meu também. Né? Então, Marcondes Farias,
pode me adicionar ali, só tem eu, Marcondes Farias ali no Microsoft, e vamos continuar a conversa por ali. Eu respondo quase em tempo real e não é o copiloto, tá? É porque eu tô ali mesmo. Tá bom. Você, Vit? Legal, pessoal. Fernando Vitti em LinkedIn, Instagram e TikTok, acreditem se quiser. E vejo vocês também no Growth Conference. Legal. Rony Vinagre em qualquer rede social. Uso mais o LinkedIn também, escrevo por lá. Então, espero vocês lá pra gente gerar mais conteúdo. Esse foi mais um episódio do Growth Insights, trazendo insights para você de crescimento. E muito obrigado por acompanhar aqui e até o próximo episódio.